Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Muito bom dia. Manhã muito especial. Hoje é dia 24 de janeiro de 2018. Nós estamos hoje com uma convidada muito especial, que é a doutora Sandra Henriques, cardiopediatra do Hospital e Maternidade Mogi Mater, que há alguns anos mora aqui em Mogi. Vai contar para a gente, né, um pouquinho da sua história e do seu trabalho aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Bom dia, doutora Sandra Henriques. É um prazer recebê-la. Bom dia, prazer é meu, bom dia a todos. Eu estou aqui em Mogi há 3 anos, eu vim morar para cá, estou agora começando já a me adaptar mais, conhecendo mais as pessoas de Mogi, trabalhando agora com parceria com a Mogi Mater, e gostando muito do lugar, das pessoas, gostando bastante. Você é de São Paulo, doutora? Sou de São Paulo, minha formação é toda de São Paulo, né? Há 20 anos eu faço cardiopediatria, e agora eu estou iniciando agora esse plano aqui em Mogi. Plano de vida, né? Porque de qualidade de vida. Eu falo muito, né? Para quem mora em São Paulo, vir morar em Mogi, né? Tudo é muito mais perto, né? As pessoas se conhecem, é diferente a vida aqui, né? Diferente, melhor qualidade, estou gostando bastante. Que bom, doutora. Seja bem-vinda a Mogi, Obrigada, a nossa região. Doutora Sandra fez primeiro medicina, depois foi fazer cardiopediatria. Pediatra é quem cuida de criança, cardio é o coração. Então, você cuida do coração da criança, doutora? Isso. Explica um pouquinho como é que é a sua especialidade. Na realidade, eu fiz pediatria, né, e me especializei em cardiopediatria. É uma subespecialidade. Isso, é uma especialidade que nós vamos ter pleno domínio da cardiologia na criança, né? Então, o conhecimento do coraçãozinho, função, desde quando nasce, desde a sua formação, até muitas das crianças a gente acompanha até a vida adulta, se tem alguma malformação congênita, né? É o cardiopediatra que continua seguindo esse coração, mesmo que ele não seja mais de criança, né? Então, fica aí a pergunta, né, para o nosso ouvinte aberto, aos nossos ouvintes aqui. O nosso WhatsApp está aberto, você pode mandar o WhatsApp para a Rádio Metropolitana no 945452690. Pode falar comigo no Instagram, ao vivo, comigo também aqui, junto com os nossos internautas no Facebook, tá? Pode mandar aí sua pergunta no Facebook para falar com a doutora Sandra Henriques, ou então ligar para a gente, 47992888. Tem canal de comunicação também na internet, marilei@redemetropolitana.com.br, para nós falarmos um pouco mais sobre cardiopediatria aqui no Radar Noticioso, tá? Então, bom dia para todo mundo que nos acompanha também nas redes sociais. Mande as suas perguntas. Doutora, quando a gente fala em cardiopediatria, né? O bebezinho, a gente ouve falar muito em cardiopatia congênita, né? Por que eu falo de cardiopatia congênita? Porque a gente tem uma campanha que é feita aqui em Mogi há muitos anos, que é o teste do coraçãozinho, que há alguns anos nem era realmente conhecido, a gente acabou divulgando muito aqui na rádio por causa dessa campanha. Mandar um beijo para a Beta Muniz, que faz essa campanha há tantos anos, porque o neto dela, o Breno, eu conheço até a história dela, pedir desculpa, pessoal, conheço até a história da Beta, que o Breno, o neto dela, nasceu com cardiopatia congênita, e ela acabou virando um especialista no assunto. Olha que interessante. E eu queria até perguntar, né, cardiopatia congênita, que é o que a gente ouve mais, que é o tal do teste do coraçãozinho. Como que é feito esse teste? Como é que a gente descobre a cardiopatia congênita, para a gente poder entender os outros problemas do coração do bebê? Então, a cardiopatia congênita, a gente descreve como aquele defeito, aquela malformação cardíaca, que desde a hora que o coração começou a ser feito, que é logo no começo da gestação, ele pode, na formação dele, ficar com algum defeito, né? Alguma cardiopatia congênita. O teste do coraçãozinho veio como um grande aliado nosso no diagnóstico. Em média, em 100 pacientes, um nasce com cardiopatia congênita. Cada 100 bebês, um nasce. Isso. E aí, muitas das vezes, não era diagnosticado. Às vezes, nem todo mundo tinha algum sintoma durante os primeiros dias de vida, não era diagnosticado, isso atrapalhava tanto o diagnóstico como o desenvolvimento dessa criança. E às vezes casos graves nem dava tempo de socorrer.
O teste do coraçãozinho, ele veio como um aliado, né? Além do exame físico que o médico faz em todo recém-nascido, é um teste que é feito hoje, já é lei, a gente faz em todo recém-nascido antes da alta, e é um teste que você vai medir o índice de oxigênio, a saturação no membro superior direito e um dos membros inferiores, e a resposta desse teste vai me dar uma pista se está tudo bem ou se tem algo errado. Se esse teste estiver com a saturação baixa, nós temos que repetir isso em 1 hora e, permanecendo fora dos parâmetros, deve ser feito um ecocardiograma na própria maternidade. E esse ecocardiograma seria um alerta se tiver alguma alteração ou não. Existem muitas cardiopatias congênitas que as crianças acabam até falecendo sem diagnóstico. Então, esse teste realmente veio com um grande aliado para nós no mundo da cardiologia. Hoje a cardiopatia congênita já é muito mais conhecida, né, doutora? E muito mais também tratada, né? Tem crianças que vivem normalmente depois de uma cirurgia, às vezes nem tem necessidade de cirurgia, não é? Acompanhamento. Na realidade, algumas cardiopatias não precisam ser cirúrgicas, desde que elas sejam fechadas. Se algumas comunicações que com o crescimento da criança ela fecha, né? Existe, por exemplo, canal arterial, comunicação atrial, comunicação interventricular. Se eles se fecham durante a evolução, que o cardiopediatra tem que acompanhar, não há necessidade de cirurgia. Mas existe um grande número que precisa de cirurgia, e desse número, às vezes, não é uma cirurgia. Pode precisar de 2 ou 3 ou mais. Então, assim, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance dessa criança ter uma vida normal ao crescimento. Além da cardiopatia congênita, quais os problemas que esse bebê pode ter no coração dele quando ele nasce? Então, a própria cardiopatia congênita, a gente já vai descrever como qualquer malformação que tenha lá, né? Tudo é cardiopatia congênita. Tudo cardiopatia congênita. O que acontece é que a cardiopatia congênita, ela está muito associada a outras malformações, e ela acaba ficando bem associada também aos casos de síndromes, né? Não só síndrome de Down, mas outras síndromes que também acabam vindo acompanhadas da cardiopatia congênita. E esse bebê que nasceu, que mostrou algum probleminha, como é difícil tratar, né, doutora? O tamaninho do bebezinho, né? E a mãe e o pai ficam ali naquele desespero na hora, não fica? Na verdade, é muito difícil, que a gente fala que o nosso paciente não é só o cardiopata, né? Você acaba você tem que se especializar em todo o cuidado, desde o diagnóstico, do acompanhamento dessa criança, e abraçar a família, né? É um apoio que você tem que dar, não só emocional, né? Como dar embasamento até científico para eles, numa linguagem que eles conseguem absorver, para que eles possam ser verdadeiros, assim, parceiros no tratamento, né? Hoje a família do cardiopata, a mãe do cardiopata principalmente, ela realmente acaba tendo conhecimento tão como é um médico mesmo, né? Porque ela sabe já como dar os primeiros cuidados, ela que tem que saber identificar algum sinal de alerta, de piora, para procurar o médico. Então, desde o momento do diagnóstico, que hoje em dia é cada vez mais precoce, a gente acaba tendo todo eu falo que é sempre um tripé, né? O médico, o paciente e a família, Uhum. Para poder, quando um está balançando, os outros darem sustentação. Doutora Sandra, como é que você atua? Você, quando já detectou isso lá no ultrassom, inclusive nesse dia a dia do pré-natal da mãe, que já tem um problema do coração, você é chamada para a hora do parto, como é que é a sua atuação no dia a dia no Mogi Mater, para a gente poder entender o seu papel? Então, na realidade, quando nós somos acionados, né, às vezes pela suspeita do médico, qualquer alteração desse teste, qualquer alteração do ecocardiograma, eu sou chamada e começo a acompanhar a família e o bebê, né? Uhum. Hoje em dia, os diagnósticos são muito, né? Existem hoje algumas indicações de fazer o eco fetal na gestação. Então, é um exame que não é além do ultrassom, ele é diferente. Ele vai fazer um exame específico, é um ecocardiograma do bebê, só que dentro da barriga da mamãe, né? Existem hoje alguns critérios específicos obrigatórios, né, para fazer esse ecofetal indicação. Então, se a mãe, por exemplo, já teve um filho anterior cardiopata, se ela é uma gravidez de alto risco por idade, se ela tem alguma doença que possa dar
a cardiopatia congênita, é solicitado o eco fetal antes. Então, nesses casos que já é diagnosticado dentro, né, o eco fetal dentro da mãe, aí a gente já começa a trabalhar com a família, explicar, perguntar planejar como vai ser o nascimento, qual vai ser a provável evolução da criança, se é um quadro cirúrgico ou não, né. A minha especialidade, eu sou neonatologista também, antes de cardiopediatra, então eu faço as salas de parto. Então, aquele bebê que sabidamente é cardiopata, o mais correto é ter essa especialidade, o cardiopediatra, em sala de parto. Existem algumas medicações que são necessárias ligar imediatamente após o nascimento, se essa criança tem determinada cardiopatia. Então, eu gosto muito de acompanhar esses que já sabidamente são cardiopatas desde o nascimento. Após o nascimento, é repetido o ecocardiograma, e a gente volta a conversar e traçar o plano, tanto com a equipe neonatal, como explicar para a família quais são os termos que nós vamos estar programando para aquela criança, se é uma cirurgia de imediato ou mais para frente. Se precisar de uma cirurgia, essa criança que nasceu aqui no Mogi Mater, como que é? Ela é feita onde? Para onde que ela é levada? Então, na realidade, vai dependendo muito da cirurgia. Do tipo, né, do problema, verdade, né? Assim, o número de cardiopatias que tem que, embora seja em média, a cada 100 um é cardiopata, o número de cirurgia de imediato, ele não é muito grande, né? Então, se é uma cardiopatia congênita complexa, que a gente fala, que é ou pela gravidade, ou pelo número de cirurgias que vai ter que ser feito, a gente tem que transferir para um centro especializado, né? Agora, os pequenos, a gente está criando um projeto para poder atender aqui mesmo. Ah, entendi. Depende, então, do grau, do nível da doença, né? E da indicação, né? Porque nem todas você tem que fazer cirurgia de imediato. Entendi. Às vezes elas são você vai acompanhando. Etapas, isso. Aí sim, eu acompanho essa criança, e o interessante da minha especialidade, que embora o nome seja cardiopediatria, como a gente trabalha com cardiopatia congênita, hoje nós temos muito mais adultos chegando com a cardiopatia congênita, né? Então, antigamente era muito isso. Fez 13 anos, era o cardiologista adulto que acompanhava. Hoje não, né? Hoje a gente sabe que o especialista da cardiopatia congênita é o cardiopediatra. Então, quem faz tanto o ecocardiograma a vida toda, como não é só quando é bebezinho. O acompanhamento, não. Então, assim, a cardiopatia que seja congênita, aquela que a pessoa nasceu com ela, quem acompanha pela vida toda, quem está mais preparado a isso é o cardiopediatra. Como você já tem alguns anos de medicina, de cardiopatia, né? Quantas pessoas você já pode dizer que você acompanhou assim muitos anos? Porque assim, hoje a gente fala muito, nossa, a medicina está tão evoluída que os cardiopatas já estão, os congênitos, né, que nasceram com a doença, já estão vivendo melhor, com mais qualidade de vida. Como que você tem visto essa transformação da medicina? Na realidade, o que acontece é que até uns 10, 15 anos atrás, nós não tínhamos algumas cardiopatias das mais complexas, as crianças não sobreviviam, porque às vezes eram 3 cirurgias, por exemplo, e as crianças acabavam não aguentando neste caminho. Hoje em dia, tecnologia, as especializações, os cirurgiões, nós temos cirurgiões muito bons aqui em São Paulo, no Brasil, né? E aí o que acontece? Essas crianças foram sobrevivendo melhor, tendo uma qualidade de vida melhor, então eles estão chegando à vida adulta, né? Para você ter noção, eu tenho alguns adultos que eu acompanho, mas assim, por exemplo, tem uma patologia que chama tetralogia de Fallot, que a minha paciente tem 66 anos. Então, ela operou a primeira vez com 6, aí em 2011 ela me procurou que precisava de um acompanhamento, e acabei seguindo ela, hoje ela está com 66 anos. Nossa, que legal! Então, assim... legal ouvir isso, né? 66 anos, para quem teve uma doença tão grave, né? Naquela época, né? Era muito mais grave, né, doutora? Sim. Tínhamos menos recursos, né? E agora com o diagnóstico precoce, a ajuda do teste do coraçãozinho, que faz esse diagnóstico precoce, a própria evolução, por exemplo, o ecocardiograma, né? Que hoje a gente sabe que os ginecologistas acabam pedindo os exames que devem ser pedidos nas crianças, nas crianças que têm indicação, né? As mães acima de 35 anos, as mães com problema de tireoide, ou que teve filho com cardiopatia congênita anterior, né? Então, uma vez que essa rotina foi criada, né, foi estabelecida,
o diagnóstico está cada vez mais precoce. É um avanço para a medicina, não, doutora? Muito grande. É legal, né, você como médica ver esse avanço, né? É interessante porque a cardiopatia, a cardiologia em específico, ela não teve muita diferença no início de tempo em relação aqui e fora, né? Por exemplo, começou mais ou menos na mesma década. Mas esse avanço agora, nos últimos 5 anos, Pra 10 cá, né? anos para cá... Que é quando eu ouvi mais sobre cardiopatia congênita. E por incrível que pareça, eu não classifico isso sendo apenas pela evolução tecnológica. Eu acho que a informação e a ajuda do familiar, né? Porque a família do cardiopata, ele acaba se juntando mesmo a gente, e essa divulgação, eu acredito que tenha sido de grande importância para essa história aí. Eu quero mandar um beijo, Beta, você nunca mais vai morrer na vida. Beta Muniz, não falei dela? Falou. Você vê como ela é minha ouvinte mesmo, ela tá ouvindo a rádio. Beijo, Beta, eu já falei de você. Já mandei beijo pro seu neto Breno, que eu não esqueço, né, nem o nome do neto. Bom dia, Marilei, que bom que você está falando sobre cardiopatia. Digo que o Mogimata ele está cumprindo perfeitamente os protocolos. Graças aos atendimentos precoces, o Breno está com 6 anos e meio e perfeito. Ele fez a cirurgia com 2 dias devido à TGV. Beijo, Beta, querida. Saúde para você, para o Breno, para toda a sua família. E para todos os seus netos que estão chegando por aí, que você não está fraca não, né? O que é TGV? É transposição dos grandes vasos. Na verdade, é isso, existe. Nós temos... nosso coração é dividido basicamente em 2 lados, né? Direito e esquerdo. O lado direito sai um vaso que leva sangue para os pulmões, e o lado esquerdo ele leva um vaso que é a aorta, que leva sangue para o corpo todo. Tá, então um vaso para o pulmão. E um vaso para o corpo. Olha, né? Como o pulmão é importante, acontece, né, doutora? Sim, sim. A gente não tem nem noção, a gente é meio ignorante, começa a falar, né? que ele é o grande parceiro. A gente é tão ignorante, né, doutora? E essa transposição, durante a formação do coraçãozinho, que já acontece já nas primeiras semanas, ele está invertido. Então, quando o bebê nasce, o vaso que está indo para o pulmão, ao invés de estar saindo do lado direito, está saindo do lado esquerdo. E a aorta, que deveria estar saindo do lado esquerdo, está saindo do lado direito. Então esta é uma cardiopatia, que a gente chama cardiopatia complexa, e que ela precisa de uma correção o mais precoce possível, né? Que bom que ela conseguiu fazer. Que linda, 2 dias. Então, você imagina você pegar um bebê de 2 dias, você sabe que isso não é óbvio, né, doutora? Você é evoluída, eu não sou evoluída. E a Beta falando, né, que com 2 dias ele fez essa inversão. Isso. E tá com 6 anos e meio perfeito, graças a Deus. Para você ver que beleza, evolução. Porque essa cirurgia específica, eu acredito que ela teve eu acho que foi na Beneficência, que é uma troca, não foi? Não sei, precisa foi perguntar para ela. Portuguesa, Mas se ela fez essa cirurgia de Jatene, né, é uma coisa muito bonita, porque o que acontece? É uma técnica do cirurgião brasileiro. Olha que legal. Né? E é uma cirurgia que, lógico, vai precisar de cuidado com acompanhamento, na realidade, com o cardiologista, mas ela é corretiva, né? Então a criança tem uma vida absolutamente normal, mesmo tendo nascido com uma cardiopatia congênita complexa, grave. Grave, né? E um menino lindo, você olha para ele, uma criança, óbvio, normal, né? Mas que se não tivesse tido a estrutura do atendimento quando nasceu, 2 dias de vida foi operar. Esse é o típico da criança que, se ele passa sem o diagnóstico, morre. Né, e depois, em torno de 72 horas no máximo, a criança pode ter uma morte súbita, porque às vezes as pessoas nem têm conhecimento. Vou chegar nesse assunto. Tem uma pessoa que mandou um WhatsApp pra gente, 945452690, pediu para não ser identificada e disse que a filha teve uma morte súbita. Ela sempre achou, porque ficou como morte súbita, que a filha morreu de cardiopatia congênita, que não foi diagnosticada. Isso foi há 15 anos. Tá. Pode ter sido, doutora? Na verdade, sim. Pode ter. A cardiopatia é uma das causas que pode dar a morte súbita, assim como outras malformações, outros problemas respiratórios, ou simplesmente um refluxo, alguma coisa assim. Não tem como a gente saber antes. Agora, nesse caso, a gente fez mais uma vez a importância do diagnóstico precoce. Agora, é importante falar o seguinte, um dos sinais, para a gente desconfiar da cardiopatia, quando a gente não tem um sinal, né, nenhum sintoma, nenhum histórico sugestivo, nós ficamos à mercê, por exemplo, do teste do coraçãozinho que a gente hoje tem como aliado. Agora,
eu posso sim ter uma mãe sem história nenhuma de antecedente que sugira um filho de cardiopatia. Ele pode nascer sem sintoma nenhum. Ele pode não, ele ter uma cardiopatia grave e não ter o barulhinho que é o sopro que a gente fala, né? Ou seja, ele não apresentar nenhum sinal, nenhum sintoma para o médico desconfiar, tá? E essa mãe não ter feito nenhum exame, porque ela não tinha nada no histórico que sugerisse essa investigação. Pode sim ter um teste do coraçãozinho normal e mesmo assim passar desapercebido. Então, Entendi. isso realmente tem Pode algo acontecer. sim que pode acontecer. Certo. Eu quero mandar um beijo para a Beta, ela falou que foi o Dr. Marcelo Jatene, no São Luís, que operou o Dr. Breno. Marcelo Jatene, ele é filho, né? do grande, Jatene, que fez essa técnica. Um cara fantástico, né? Isso. Fantástico. Eu quero mandar um beijo para o Edivaldo Rodrigues da Vila Figueira, lá de Suzano. Olha, eu não sabia, ele contou um pedacinho da história dele. Bom dia, Marilei e doutora Sandra. Ele sempre ouve meu programa, mas eu não sabia. Ele contou que a filha dele mais velha teve uma cardiopatia congênita, a tetralogia de Fallot, que eu não sei o que é, óbvio, né, doutora? E fez uma cirurgia no INCOR com o doutor Marcelo Jatene, aos 6 meses de idade. Hoje em dia fazemos o acompanhamento, mas está tudo bem, graças a Deus. Olha, Edivaldo, você não é fraco não, hein? Eu não sabia. O que é uma tetralogia de Fallot? Fallot? Isso. Tetralogia de Fallot é uma malformação, né, congênita também, que não necessariamente ela tem que ser operada logo ao nascer, depende de algumas características dessa malformação. Foi 6 meses, esperaram 6 meses. Isso. E na verdade chama tetralogia de Fallot porque são 4 defeitos num só, né? Então existem comunicações, estenoses, existem 4 alterações cardíacas, vamos dizer assim, que nós chamamos de tetralogia de Fallot. E o que dessa cardiopatia, o que mais chama é que existe uma redução do fluxo de oxigênio para o pulmão, do sangue que vai para o pulmão. Então a oxigenação dessa criança é baixa. Então são aqueles bebês roxinhos, né? Por isso que ela precisou. Sim. Inclusive, existe um filme muito interessante que se chama Quase Deuses, que se essa pessoa que operou, o Edivaldo não assistiu, peça para assistir. Quase Deuses. Quase Deuses. É muito interessante, porque é a história do primeiro cirurgião que fez a cirurgia para tratar uma criança de tetralogia de Fallot. Fica a dica da doutora Sandra. Nossa, que legal, né? A gente vê a superação das famílias, né, doutora? Sim. Deve ser muito legal o seu trabalho, né? É bastante gratificante. As pessoas às vezes perguntam... Mas não é fácil, né, doutora? Não é fácil. Como nenhum trabalho, muito menos de médico, né? Mas assim, é extremamente gratificante, ainda mais hoje em dia, porque se você consegue pegar a criança desde novinha, fazer todo o acompanhamento dessa estrutura familiar, é bastante gratificante. Que bacana, muito legal. Mandar bom dia para o Carlão Serralheiro, bom dia, querido, bom dia para o Cotrim, bom dia também para o Augusto Maion, um beijo para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana e também nas redes sociais. É interessante quando a gente vê, né, a medicina, graças a Deus, avançando e salvando vidas, né? Sim. Porque você imaginar que um bebê seu pode nascer com uma cardiopatia e você, às vezes, não ter, olha, eu não sei que caminho que eu vou, né? Por isso que o médico ali num hospital estruturado é tão importante, né, doutora? Ter essa estrutura, né? Sim, sim. Hoje em dia é extremamente importante a gente ter essa informação, o paciente ter acesso a essa informação, né? Tempo integral, para a pessoa já ir se preparando por todo aquele caminho que ela vai trilhar. Né? Bacana. Eu quero dizer para a doutora Sandra que eu adorei a participação dela, muito legal o assunto, principalmente quando a gente vê, né, que a gente tem essa estrutura aqui em Mogi, no Mogi Mater, né? Que a pessoa, a mãe e o pai, mas o bebezinho vai ser bem acompanhado, sim, as orientações, olha, vamos agora procurar, ou vamos acompanhar no dia a dia, que às vezes é clínico, não é cirúrgico, como disse a doutora. E eu quero especialmente mandar um beijo também para a Andréa Cavalcante, que trabalha na administração, na ouvidoria do Mogi Mater, porque ela nunca veio aqui na rádio, né? E ela chegou aqui com a doutora Sandra, eu falei, nossa, a doutora Sandra deve ser maravilhosa, né? Então eu quero dizer que você é maravilhosa, muito obrigada. E a gente fala muito, assim, sobre saúde aqui na rádio, porque a gente sabe que o nosso bem maior é a saúde, né, doutora? Você que lida com a morte, principalmente com a vida, mas muitas vezes tem que lidar com a morte, sabe melhor do que eu. Eu quero mandar um beijo pro Edivaldo. Ele disse que ele mandou mensagem que ele tem o filme Quase Deuses, ele tem o filme. Então fica a dica também do Edivaldo, e para todo mundo que às vezes tem esse problema na família e ainda não assistiu,
que assistam. Ele falou que tem o filme. Olha que É muito bacana. bonito, porque a história é real, é bem interessante mesmo. Então fica a dica aqui da doutora Sandra. Doutora, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Prazer, seja bem-vinda a Mogi. Obrigada. Que legal, né? Agora ela mora aqui também, vai virar mogiana, doutora. Eu vou te falar, eu virei mogiana, Já agora não vou mais embora. considerando. Eu não vou mais embora, doutora. Eu nasci em Suzano, que é do lado, mas eu já não vou mais embora de Mogi. Já estou me considerando. Aqui, totalmente assim, você adaptada. vem e não vai mais embora, não é? Você não vai... Dar um beijo para Ana Cristina, bom dia, doutora. O sopro, quais os cuidados que deve ter do sopro? O que é sopro, doutora, antes de você ir embora? Na verdade, é só uma diferenciação. O sopro, ele não quer dizer que a criança tem uma cardiopatia. Tá. Sopro é um barulho É um que o barulho. médico escuta com aquele estetoscópio, que é o aparelhinho que a gente escuta o coração, e que ele pode estar relacionado ou não a uma cardiopatia. Por exemplo, pode ou não. Sim, por exemplo, uma criança com uma cardiopatia muito grave pode não ter sopro. E uma criança com uma cardiopatia simples ou sem nenhuma cardiopatia, não ter o sopro. Tá. Quer dizer, desculpa, ter o sopro. Então, precisa, ele tem que ser avaliado, mesmo cardiologista, fazer a série de exames para a gente saber qual é o tipo desse, qual que é o E a tratamento. pessoa vive com sopro a vida inteira, às vezes, né? Dependendo do que é. Porque o sopro, por exemplo, é só o barulho. Se eu fizer o exame e não tiver nenhuma patologia, ela pode ter esse barulhinho, que não quer dizer que esse barulhinho que a gente escuta que é o sopro, que existe algum problema. Então, se ele tiver um sopro que nós chamamos de fisiológico, por exemplo, que é muito comum em criança, ele pode seguir isso a vida inteira. É importante diferenciar sopro de buraquinho, de cardiopatia, são coisas diferentes. Realmente precisa do diagnóstico para saber exatamente fazer o tratamento que a pessoa tem. Legal. Beijo para o Toninho Cardoso, para todo mundo que participou, um beijo para Ana Cristina e para todo mundo que está aqui junto com a gente. Doutora Sandra, muito obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. Adoramos a entrevista e muito esclarecedora, com certeza.